Nós queremos dar a vocês a saudação em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre fazemos, com muita alegria, e esperando que vocês aproveitem essas lições, esses ensinamentos bíblicos para podermos cumprir o propósito do nosso programa, que é glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Amém? Então, veja só, hoje nós vamos tratar de outra vez um assunto muito prático, né? Que é o seguinte, é uma pergunta, como sempre: por que os filhos devem glorificar seus pais e os pais devem glorificar os seus filhos para serem felizes aqui e agora? Por que os filhos devem glorificar os seus pais e vice-versa? Então vamos orar para agradecer ao Senhor pela presença de vocês e pela ajuda do Espírito Santo. Amém, Senhor. Queremos louvar o Teu nome, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome, Senhor. Ó Deus querido, pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Bendizemos a Ti, se conosco neste programa, com cada ouvinte, Senhor. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, isso é o que uma família precisa de praticar, né? Então, no programa de ontem, nós refletimos no assunto da glória do Filho pelo Pai e na glória do Pai através do seu Filho Jesus Cristo. Foi o que nós estávamos tratando no dia de ontem e hoje nós damos continuidade com aplicação prática na vida da nossa família. Hoje, então, nós vamos ver a glória do Pai e do Filho juntos, à medida que nós, seus filhos e suas filhas, ou seja, os santos separados para o Senhor, né, os glorifiquemos juntos, diante do grande desígnio que recebemos pelo nosso Criador para ser realizado em nossas vidas, né, aquele plano de honrarmos o Pai e o Filho com as nossas atitudes aqui na Terra. Então vejam como é importante isso, amados irmãos. Tanta gente busca falar de felicidade no meio da família, etc. Mas o pilar, o fundamento disso está na Bíblia. A maneira como a Santíssima Trindade se relaciona, não é? É o Pai glorificando o Filho glorificando o Pai e o Espírito Santo de Deus, e é o modelo para o relacionamento no meio da nossa família. Então, o que diz o Novo Testamento, irmã Marlice? Primeiramente, um abraço a todos os irmãos que estão nos ouvindo, é o programa Uma Palavra de Fé. Amém. Vamos lá, né? O Novo Testamento está repleto da glória de Deus e de Cristo, à medida que os santos veem o que Jonathan Edwards chamou de o grande desígnio acontecer diante de nossos olhos. A glória que vemos em Cristo, o Verbo eterno feito carne, não exclui o Pai, mas é a glória como do Filho unigênito do Pai, que está em João 1,14. Todos os séculos de promessas de Deus, diz Paulo em 2 Coríntios 1,20, encontram o seu sim em Jesus. É por isso que é por meio dele que damos nosso amém a Deus para a sua glória. Muito bem, então todas as promessas ao longo dos séculos, todas as promessas de Deus, diz o apóstolo Paulo, né, elas encontram o seu sim em quem? Em Jesus Cristo. E é por isso que é por meio dele que nós damos também o nosso amém a Deus para a sua glória. Então, o fruto da justiça que nós produzimos nesta vida vem por meio de Jesus Cristo. Não há outro caminho, amados irmãos. O fruto da justiça que nós produzimos nesta vida vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Está lá em Filipenses 1,11. Nós servimos, diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11, diz o Pedro: pela força que Deus provê para que, em tudo, Deus seja glorificado por meio de Jesus. Então, o nosso intercessor junto ao Pai é Jesus Cristo. Não tem caminho a não ser esse. Então, em nossos sofrimentos no tempo presente,
nós olhamos para o Deus de toda graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Então, veja só, tudo que a gente possa passar de sofrimento, tudo que a gente vai passar de aflição nos tempos presentes, né, nós podemos olhar e devemos olhar para o Senhor Deus, né, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo. Não existe, eu repito 300 vezes, não existe outra maneira da gente chegar ao Pai a não ser por intermédio do Filho. Não existe outra maneira da gente glorificar ao Pai sem glorificarmos ao Senhor Jesus. Então, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu, as pessoas que não estão em Cristo, elas falam de Deus. O que tem de gente aí falando de Deus, né, irmã Marlise? Tem de gente que fala de Deus, elogia a Deus, fala o tempo todo de Deus, mas não é capaz de abrir a boca para falar o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque não reconhecem Jesus Cristo como Deus. Não reconhecem que não existe nada que se possa fazer ou conseguir diretamente do Pai, mas por intermédio do Filho. E lá em Hebreus, nós olhamos para o Pai, e lá está escrito em Hebreus 13, 10 ao 21, vocês podem ver toda essa sequência dos versículos 10 ao 21, mas eu só vou ler o primeiro versículo. Eu gostaria que vocês examinassem. Olhamos para o Pai que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para operar em nós o que é agradável aos seus olhos, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Está lá em Hebreus, né, capítulo 13. Leiam lá. Então, talvez o melhor de tudo esteja em Filipenses. Na verdade, a Bíblia é repleta de passagens falando da glória de Deus, né, e tudo através de Cristo. Então, lá em Filipenses 2, versículos 9 a 11, Deus Pai exaltou muito o seu Filho. Deus Pai exaltou muito o seu Filho e lhe deu, sem inveja ou reserva, o nome que está acima de todo nome. Esta é uma concessão impressionante, uma das grandes realidades que o Pai deve ter sonhado ao nomear seu Filho herdeiro de todas as coisas. Ele nomeou o seu Filho herdeiro de todas as coisas. Então, né, tudo é e vem por meio de Jesus Cristo, aquele nome que está acima de todos os nomes, né? Então, o que acontece? E agora, ele tem o prazer de cumprir. Jesus Cristo que recebeu essa missão, né? Ele agora tem o prazer de cumprir isso na nossa vida. E para isto é que nós temos que pensar o seguinte: é para isto que aprendemos que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia! Que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. O apóstolo Paulo tem uma última frase para encantar a todos nesta família feliz. Que frase é essa? Tudo para a glória de Deus Pai. Tudo para a glória de Deus Pai. Não existe maneira da gente se relacionar com o Pai a não ser através do Filho. Não existe maneira da gente se relacionar com o Espírito Santo se nós não estivermos ligados com o Filho. Jesus Cristo, antes de subir, ele falou que ia mandar o quê? O Consolador. E no dia de Pentecoste veio o Consolador para cumprir aquilo que é o papel dele depois que Cristo voltou lá para preparar um lugar para nós, não é? O que mais, irmã? Glórias no fim. Mesmo agora, enquanto Cristo está entronizado no céu,
O Pai está colocando todas as coisas debaixo de seus pés, e quando essa grande obra de redenção for feita, como está em Apocalipse 21:6, então o próprio Filho também se sujeitará a ele. 1 Coríntios 15, 27 e 28. O Pai, então, no final se torna o último recipiente de glória, enquanto o Filho finalmente se gloria em mostrar honra ao Pai. Tal ênfase tem por 2 milênios levado a Igreja a confessar com Cristo o abençoado mistério: eu e o Pai somos um. João 10:30. Então, se nós não assumirmos, não entendermos, não praticarmos o que diz a palavra do Senhor, enquanto ao nosso relacionamento com o Deus, né, com o Pai, se nós não fizermos através de Cristo, nós não estamos glorificando o Pai e não estamos glorificando o Filho. E o que acontece é que no final das contas, no frigir dos ovos, o Senhor, o Pai, é o que é glorificado por todos. Pelo Filho, pelo Espírito Santo, por nós. E esse é o segredo da convivência no meio de uma família. Amém? Então, depois o autor desse artigo fala sobre a glória o suficiente para ir ao redor. Não há escassez de glória na divindade para ser acumulada ou racionada. Ou seja, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, não há nenhum racionamento. Quando se fala da glória da divindade nas 3 pessoas da Trindade, nem há glória acumulada e nem há glória racionada. O Senhor, sobejamente, Ele nos dá aquilo que Ele promete e nós temos a possibilidade de desfrutar da graça de Deus somente com um propósito, o de glorificar o nosso Senhor, o nosso Criador e, acima de tudo, nessa parte, ao nosso Salvador. Então, as pessoas da Trindade Divina não competem pela glória. O relacionamento da Trindade Divina é muito lindo, porque, ao contrário do que acontece dentro de muitas famílias, o que acontece às vezes dentro das famílias? O pai disputando com o filho disputando com o pai, a mãe disputando com o pai, o filho disputando com a mãe. Não é isso que acontece? É uma tristeza quando a gente vê essas coisas acontecerem, né? De uma mulher disputando com seu esposo, né? Disputando pelo poder. Que poder? Nós não temos poder de coisa nenhuma, tudo vem pela graça de Deus. Ou um filho disputando com seu pai, seja por ciúme, ou seja por que for, é ridículo. Porque no modelo de relacionamento que Deus nos ensina, não há nada que aconteça pela força e nem por disputa. Então, mesmo quando a Trindade Divina mostra a honra umas às outras, né? Umas às outras, como a gente está falando, aí a gente vai lá num autor interessante, o Dame Ortlund, que ele observa o seguinte: o Novo Testamento considera o Filho e o Pai como os merecedores de glorificação que se torna imprescindível, né, imaginar uma pessoa da Santíssima Trindade quando glorificada e não as outras. É o que eu acabei de dizer. Não tem como você discriminar, porque eu gosto muito de Deus. É triste a pessoa falar, eu gosto muito de Deus, Ele é o meu Pai celestial, e não glorificar o Filho, não reconhecer o Filho como parte dessa Santíssima Trindade, né? É o mistério de Deus, são 3 pessoas em uma, né? São os 3 em um. O nosso Deus, de fato, como Deus, Ele busca a sua própria glória com justiça e com amor, mas não devemos pensar em sua glória como escassa ou em seus dedos tão apertados. Deus não espreme, Ele não economiza, Ele não racionaliza a glória, a graça dEle e nem a glória dEle entre nós. Ele não dá a sua glória a outro, mesmo como o Pai da glória, como está lá
em Efésios 1,17. E Jesus, o Senhor da glória, como está 1 Coríntios 2,8. Olha só, o nosso Pai Celestial é o Pai da glória. E o Filho é o Senhor da glória. Será que ele está aqui desmerecendo o Pai para enaltecer o Filho? Não, absolutamente não. Em Tiago 2, capítulo 2, versículo 1, também ele diz, o Espírito Santo da glória, né? E lá em 1 Pedro 4,14 ele fala, mutuamente prestam honra uns aos outros, mutuamente prestam honra. E no final desse programa de hoje, nós vamos fazer colocações muito práticas a respeito de como a gente aplicar isso na vida, no meio da nossa família, né? Então, desta forma, meus irmãos e minhas irmãs, segundo o exemplo da Santíssima Trindade, os pais humanos devem honrar os seus filhos e vice-versa. Os filhos honrarem os pais para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tal atitude é que torna uma família mais feliz. Não tem outra fórmula. Se você quiser inventar uma outra maneira, à moda do mundo, né? Porque o mundo, infelizmente, a filosofia do mundo está aí para deturpar as coisas de Deus, é ou não é? A filosofia do mundo está aí para deturpar as coisas de Deus. Então, nós selecionamos vários versículos bíblicos que falam sobre os pais e os filhos, e eu queria pedir à nossa irmã Marlice que, por favor, leia esses versículos e a gente aproveita para fazer alguns comentários no tempo disponível para o resto do programa. Versículos bíblicos sobre pais e filhos. Em Provérbios 17:6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Lucas 1:17, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o povo bem disposto. Provérbios 15:20, o filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Provérbios 15:5, conceitos do versículo, né? O tolo despreza a correção de seu pai, mas que observa a repreensão prudentemente se haverá. Efésios 6:4, e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. Lucas 11:11. E qual pai de entre vós, que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? É isso aí. Então, veja só. Lá no primeiro provérbio que você leu, 17:6, diz lá, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então, essas bênçãos, essas promessas do Senhor passam de pai para filho, de filho para neto. Está lá. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os seus pais. Então, eu conheci uma família, eu já falei há algum tempo atrás sobre esse caso concreto, esse caso real. Eu conheci uma família lá em Nebraska, né? Eles eram da igreja, eles tiveram, o marido e mulher tiveram um montão de filhos. Todos, irrestritamente. Dentro da cultura lá, os pais valorizam os filhos valorizam os pais. Não tem essa do filho ser independente de pai. Não tem essa lá no interior do país, lá nos Estados Unidos. Então, todos, eu não me lembro se eram 10 filhos ou 12 filhos, todos eles prestavam honra, não só no sentido de obedecer, mas no sentido de praticar o amor deles pelos seus pais. O que aconteceu? Quando eu estive lá, os netos e os bisnetos seguiram o mesmo caminho. Era lindo. Quando eles faziam uma festa de celebração de alguma coisa na família, era uma coisa linda. Tinha culto de ação de graças, era uma coisa linda. É a aplicação prática disso daqui. A coroa dos velhos são os filhos e dos filhos. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. É uma coisa prática
que é possível desde que a gente entenda e pratique qual é o propósito do Senhor. Não é isso mesmo? Então, o outro provérbio: o filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Está vendo aí uma discriminação, né, entre o tratamento de filho em relação ao pai e em relação à mãe? O que ele está dizendo aqui? O filho sábio alegrará o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Nós não temos como, dentro do modelo de relacionamento da Santíssima Trindade, não há como você querer obedecer ao Senhor, você desprezando a mãe e dando mais valor ao pai. E em certos casos há até o inverso. Filhos que desprezam o pai e enaltecem a mãe. E aí vem um problema de idolatria envolvido nisso. Quantas vezes há uma idolatria no sentido do tratamento ser discriminatório, e eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu sou igualzinho à minha avó, eu sou igualzinho ao meu avô, eu sou igualzinho ao meu pai. Né? Isso é o quê? Isso é idolatria. O modelo que o Senhor quer não é de que a gente seja igualzinho ao nosso pai, que a gente sabe que o nosso pai nos ama, sabe que a nossa mãe nos ama, mas o segredo e a questão do relacionamento aí está em, acima de tudo, a gente amar e honrar o Senhor. Porque quando a gente faz isso em relação ao Senhor, a gente aprende que entre nós, no meio da família, entre pais e filhos e entre os cônjuges, não pode haver uma situação de desprezo. Tem que honrar uns aos outros. Você se lembra de alguma ilustração, irmã? A gente vê isso nas mídias sociais, nos telejornais, né, pastor? Tanto noticiário, até mesmo igrejas, a gente tem conhecimento de algumas, assim, na liderança, né, de algumas igrejas aí, de filhos, né, realmente se rebelarem, se voltarem contra o Senhor, né, e terem filhos até de pastor, né, para filho de peixinho, de crente, né, crentinho, como diz o pastor Érico, né. E é triste porque a nossa casa, a gente quer que seja tudo certinho, né? Então você imagina uma família de um pastor em que os filhos desprezam a mãe e enaltecem o pai, ou vice-versa, ou desprezam os dois. Isso é uma prova, né? Isso é um testemunho do que acontece errado dentro de casa. Porque não é o que o pastor prega. Não é o que o pastor prega, é o que se pratica dentro de casa. A coisa mais difícil na vida de uma família é ter um relacionamento equilibrado de acordo com o modelo que Deus quer. Você vê, acontecia uma coisa, no passado, na minha família, acontecia uma coisa interessante. Né? Eu não vejo muito isso acontecendo na vida dos meus filhos em relação aos meus netos. Mas lá em casa era o seguinte: se um vinha a mim para pedir alguma coisa, para falar alguma coisa, então eu nunca tomava uma decisão sozinho, mandava que eles falassem também com a mãe, né? E vice-versa. Se procurassem a mãe, porque eles são espertos, os filhos são espertos, eles procuram aquele que é o mais bonzinho, entre aspas, é o que faz mais à vontade. Então, o que acontecia? Quando buscava a mãe era a mesma coisa. Você já falou com o seu pai? Então eles já percebiam que não adiantava a esperteza de procurar aquele que era mais maleável. Tudo que eles teriam que fazer certamente dependeria do nosso consenso. E quando a gente não concordava em alguma coisa, a gente não dizia na frente deles, um chamando a atenção do outro. A mulher chamando a atenção do marido ou o marido chamando a atenção da mulher. Isso a gente os criou dessa forma. Né? Eu sei que eles têm uma criação no sentido de respeito aos pais. Isso eles preservam lá no relacionamento com os filhos deles. Mas, infelizmente,
na situação que a sociedade vive hoje, o que acontece? Às vezes, a mulher é a primeira a dizer alguma coisa que já sabe de antemão que o marido não concorda, né? O marido não concorda, mas ela, para dar uma de boazinha, o que ela faz? Sim, meu filho, faça isso. Conclusão, é triste. Me fez lembrar da história de Jacó e Esaú, né? Rebeca fez aquela... Exatamente. Ela foi a favor de um, beneficiou um em discriminação do outro, né? Então, isso é um dos exemplos bíblicos. Agora você vê, infelizmente na América do Norte hoje tem uma cultura, quer dizer, hoje não, a cultura do dinheiro, a idolatria ao dinheiro é um negócio triste na América do Norte. Acontece uma coisa triste, sabe o que é? O filho tem que ser ensinado a fazer alguma coisa, ajudar dentro de casa. Pelo menos não pegar a roupa e jogar pelo chão, né? Pelo menos não deixar o banheiro sujo, pelo menos não fazer alguma coisa que vai trazer mais trabalho para a mãe e para o pai. Então eles têm uma filosofia e uma cultura muito triste lá nos Estados Unidos, que é coisa satânica, que é o seguinte: meu filho, se você obedecer, ouve bem o que a mamãe está falando, hein? Se você obedecer e se você fizer o que a mamãe mandar, você vai ganhar um dinheirinho, não me lembro nem como é que eles chamam. Uma mesada. Não é uma mesada, é uma trombada. Na verdade, não é uma mesada. Por quê? Porque se ela sabe, a mãe sabe, que o pai não concorda com isso, ou vice-versa, o que acontece? Um está desautorizando o outro e está acostumando, traz um problema terrível. Então, veja, eu vou falar de uma pessoa que eu conheço, né, que a situação é o seguinte: o filho chegou, porque quem protege, quem inventou essa história, quem faz isso é a mãe. Mas o pai já foi na onda, porque, infelizmente, não adianta ficar a vida inteira combatendo. Ele não se impôs no início e a mãe foi contra. A mãe inventou essa história de dar um dinheiro. O que acontece hoje? O filho tem 14 anos, 13 ou 14 anos, e um dia desse o filho virou para a mãe tinha dito: olha, vai lá botar o lixo lá fora, vai fazer aqui não sei o que você tem que fazer, não sei o que, parará. Aí o filho, o mais novo, virou e disse assim: olha, então só se você me der $20. Imagina que absurdo. Só se você me der $20. $20? Como que $20? Se um trabalhador vai trabalhar e ganha por hora $8, $9 por hora, como é que você quer, para levar o lixo ali fora, para botar o sapato no lugar certo, para não sei o quê, você quer ganhar? É porque eu quero comprar um tênis daquele que o meu irmão comprou, um tênis daquele de marca. Olha, o seu irmão comprou porque ele está trabalhando, ele comprou com o dinheiro dele. Sabe qual foi a resposta do mais novo? Eu também quero ter o meu dinheiro. Quer dizer, então você vê que tristeza, que já entrou na mente, já ficou tristemente absorvida a ideia de que a criança, em lugar de fazer as coisas porque tem que fazer, não pode ser um inútil dentro de casa, só faz por dinheiro. Isso está incrustado na cultura americana. Muitos pais, obviamente, que não seguem isso aí, mas eu não sei, essa família específica que eu estou falando, eu não sei o que eles estão aprendendo na igreja. Eles vão à igreja. Pastor, porque se faz dentro de casa, né? Se não respeita a mãe, não respeita o pai, não reconhece a autoridade, como é que vai reconhecer uma autoridade espiritual? Reconhecer né? Eu espero que aqui no Brasil não estejam fazendo a mesma coisa, né? É possível que filho de rico, talvez ainda... Com certeza tem, sim. Tem casos, sim, pastor. Não tem filho de rico aí? Uma vez eu vi um desses milionários aí, que é dono de uma das maiores empresas, não sei o quê, o filho... dirigindo um carro de alto luxo, bateu ali na Rio Petrópolis, matou não sei quem. Eu acho que eu vi essa reportagem. Faz algum tempo isso. Adivinha se ele foi punido? Adivinha se ele está preso? O pai deu um ótimo exemplo. Qual foi o exemplo que o pai fez? Comprou todo mundo para o filho não ser. Imagina o que esse filho vai reproduzir em relação aos filhos dele. Pastor, só Jesus, né? Na nossa vida, né? Na vida do ser humano, né? Vamos orar para pedir ao Senhor que ajude as famílias a fazerem o que é suposto fazer. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, tudo isso que estamos falando, Pai, Deus bendito,
suplicando, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, Senhor. Ó Pai querido, em meio às situações, Senhor. Ó Deus amado, só do Senhor que vem a solução, só o Senhor é que pode dar paz ao coração, tranquilidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, opera isso em nossas vidas, nos corações dos ouvintes, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, e agradecemos.